Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo a esta edição. Agora são 8 horas e 31 minutos. Eu sou Tabata Porte e a partir de agora te faço companhia. Faz 15 graus agora na cidade de São Paulo, mas o dia deve esquentar mais uma vez, chegando a 28 graus. Hoje é quarta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados. Mas antes de tudo, é hora de ficar bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos então conferir os destaques desta edição. Supremo Tribunal Federal volta a julgar hoje processo que discute a correção monetária do FGTS. A análise estava suspensa após pedido de vista do ministro Cristiano Zanin. Na prática, a correção beneficia trabalhadores. Após pressão de empresários e parlamentares, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolve parte da MP que limita a dedução de créditos de PIS/COFINS para empresas. Com 380 votos favoráveis e 26 contrários, Câmara aprova a PL, que institui o programa Mover e taxa compras internacionais de até $50. E ainda, antissemitismo dispara no Brasil após início da guerra na faixa de Gaza. Número de denúncias registradas desde o início do conflito aumentou em 630%. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O Supremo Tribunal Federal volta a julgar hoje o processo que discute a correção monetária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Em novembro do ano passado, a análise foi suspensa após um pedido de vista do ministro Cristiano Zanin. Na prática, essa correção busca favorecer os trabalhadores. Vamos ver. Atualmente, o FGTS é corrigido pela taxa referencial mais 3%. A reivindicação apresentada afirma que, desde 1999, o índice não é suficiente para repor o poder aquisitivo dos trabalhadores. Em abril, o relator Luiz Roberto Barroso já havia declarado em voto que a remuneração do FGTS não poderia ser inferior à da caderneta de poupança. O ministro também votou para estabelecer que os efeitos da presente decisão se produzirão a partir dos novos depósitos efetuados em 2025 e estabelecer, como regra de transição aplicável aos 2 anos anteriores, que a totalidade dos lucros do FGTS no exercício seja distribuída aos cotistas. A questão de perdas passadas somente poderá ser avaliada e equacionada por via legislativa ou mediante uma negociação entre as entidades de trabalhadores e o Poder Executivo. Até o momento, o placar é de 3-0 para considerar inconstitucional o uso da TR para remunerar as contas dos trabalhadores. Além do relator, os ministros André Mendonça e Nunes Marques votaram para que o rendimento do saldo do FGTS seja ao menos igual ao da poupança. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu devolver a MP do Fim do Mundo ao Executivo. A medida provisória trazia alterações nas regras do PIS/COFINS. Depois de um dia foi de intensa mobilização e articulação em Brasília, com uma reunião entre mais de 20 frentes parlamentares e representantes de confederações, Pacheco tomou a decisão. O senador Pacheco argumentou que a medida provisória, que compensaria a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de municípios, tinha uma inovação com a alteração de regras tributárias que gerariam um enorme impacto para o setor produtivo, sem atentar para a regra de validade depois dos 90 dias da publicação da lei. Pacheco, então, anunciou a devolução de parte da MP, que trata da limitação dos créditos do PIS/COFINS. Com a decisão, o trecho perde a validade imediatamente. O anúncio se dá em uma esteira de reclamações de congressistas e dos setores produtivos, que pressionavam Pacheco a devolver o texto, que passaria a valer imediatamente após ser publicado. Com a MP, o preço de combustíveis poderiam ser afetados, entre outros produtos. A MP prevê a imposição de restrições à compensação de créditos das contribuições ao PIS, PASEP e a COFINS.
E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que institui o programa Mover e taxa compras internacionais de até $50. Com a aprovação da Câmara, o projeto agora avança para a sanção presidencial. Com 380 votos a favor e 26 contra, o plenário da Câmara aprovou a proposta que cria o programa Mover, de mobilidade verde e inovação. O projeto inclui medidas de incentivo ao setor automotivo. O Mover prevê incentivos fiscais para empresas do ramo automotivo que investem em sustentabilidade e prevê novas obrigações à indústria automotiva para diminuir seu impacto ambiental. O Mover prevê 19 bilhões de reais em créditos financeiros até 2028, que podem ser usados pelas empresas para abater impostos federais em contrapartida a investimentos em pesquisa e desenvolvimento e projetos de produção. O programa também destaca um investimento de 3,5 bilhões de reais em créditos financeiros ainda neste ano para que as empresas invistam em descarbonização. Além disso, o texto estabelece aprovado prevê uma taxa de 20% sobre compras internacionais de até $50, conhecida como taxa das blusinhas e afeta diretamente sites estrangeiros. Atualmente, produtos de lojas do exterior não são taxados com o imposto de importação, o que geralmente os torna mais baratos que os nacionais. Sobre as compras do exterior abaixo de $50, incide apenas o imposto sobre ICMS estadual, com alíquota de 17%. E as doações em dinheiro feitas ao Rio Grande do Sul já superam 251 milhões de reais desde maio. De acordo com dados do Monitor das Doações, o valor é referente às doações de pessoas físicas e empresas. Após 40 dias desde a tragédia climática, a Defesa Civil confirmou 175 mortos e 38 pessoas ainda estão desaparecidas. Mais de 423 mil pessoas estão desalojadas e 478 municípios foram gravemente afetados. E o Pix deve ter novidades nos próximos meses. O Banco Central está desenvolvendo um sistema para pagamento por aproximação com o celular. Confira só. O presidente do Banco Central do Brasil, Campos Neto, declarou nesta terça-feira que está sendo feita uma parceria com o Google Pay e Apple Pay para que possa tornar possível fazer pagamentos no Pix por aproximação usando o celular. Campos Neto afirmou ainda que uma das razões das pessoas preferirem usar o cartão de crédito ao Pix é a facilidade da ferramenta de aproximação. Ele também defendeu o diálogo entre países para uma evolução global nos sistemas de pagamento instantâneo. O Banco Central informou na última sexta-feira que as transações via Pix registraram um novo recorde, com 206 milhões e 800 milhões de operações em um único dia. Segundo a instituição, as transações somaram mais de 90 bilhões de reais. O valor também é recorde. A regulamentação da atividade dos motoristas de aplicativo avançou no plenário da Câmara dos Deputados. A Comissão de Indústria e Comércio começou a detalhar as medidas que deverão ser transformadas em regras para a atividade. A Comissão de Indústria da Câmara dos Deputados começou a análise do projeto que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativos. Originalmente enviado pelo governo, o texto recebeu contribuições da categoria de plataformas e de diversas entidades sociais da classe. Agora, para virar lei, terá que ser analisado pela Câmara e pelo Senado. O relator da proposta no colegiado manteve diversos pontos do texto original criticados pela categoria, como a remuneração mínima por hora e a contribuição previdenciária dos motoristas. Foram incluídas medidas que possibilitam ao condutor direcionar corridas com base em um valor mínimo por quilômetro rodado e mecanismo para que os trabalhadores rejeitem viagens sem que sejam penalizados.
Além disso, alguns benefícios fiscais foram estabelecidos, como a redução do imposto de renda e isenção do imposto sobre produtos industrializados na compra de automóveis novos. Os motoristas de aplicativo também teriam acesso à linha de crédito do Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o PRONAMP. Segundo dados do IBGE, cerca de 2 milhões de trabalhadores obtêm a principal fonte de renda nas plataformas. Desse total, 1,5 milhão atua como motorista de serviços de passageiros ou entregadores de comida e produtos. Os deputados fecharam um acordo para que a proposta seja analisada em até 60 dias. Após isso, o texto ainda terá que ser debatido nas comissões do Tribunal de Constituição e Justiça antes de ser encaminhado ao plenário. E os detentos do regime semiaberto de São Paulo têm saída temporária mantida, mesmo após a recente decisão do Congresso, que derrubou o veto do presidente Lula, a lei que proíbe a chamada saidinha. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve essa segunda saidinha do ano para detentos do regime semiaberto das unidades prisionais do Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, com a alegação de que não houve alteração na Portaria 02 de 2019, que regulamenta o benefício. Agora, sobre as próximas saídas previstas para 2024, o TJ informou por meio de nota que não é possível adiantar futuras decisões, já que a concessão dos benefícios segue alguns requisitos que serão verificados por magistrados, assim como serão analisados os reflexos da alteração legislativa para cada caso. A previsão é de 4 saídas temporárias por ano, em março, junho, setembro e dezembro. E aí os presos sempre saem da unidade prisional em uma terça-feira e, na maior parte dos casos, retornam na segunda-feira seguinte. A exceção é a saída de dezembro, que é um pouco mais longa devido às festas de fim de ano. Nesta saída temporária de junho, 3.479 presos foram beneficiados. Entre eles, nomes envolvidos em casos de grande repercussão nacional, como o Gil Rugai, condenado em 2013 a mais de 33 anos de prisão pela morte do pai e da madrasta. Lindenberg Alves, também condenado em 2013 a 39 anos de reclusão por manter em cárcere privado e matar a ex-namorada Eloá Pimentel. E Christian Cravinhos, condenado em 2006 a 38 anos de detenção por participação na morte do casal Richthofen. Lembrando que, para ter o benefício, o preso do regime semiaberto precisa ter cumprido no mínimo 1/6 da pena se for réu primário e 1/4 se for reincidente. E veja a seguir, antissemitismo dispara no Brasil após início da guerra na faixa de Gaza. Denúncias aumentaram em mais de 600%. E ainda, no Dia dos Namorados, entre chocolates, roupas e flores, joias está entre as opções dos apaixonados. Todos os detalhes em instantes, não saia daí. E nós estamos de volta, agora são 8h47. A Casa Branca anunciou que os Estados Unidos avaliam a resposta oficial do Hamas à última proposta de cessar-fogo em Gaza. Israel e o grupo islamista estão em guerra desde o atentado do Hamas, que deixou quase 1.200 mortos. E a resposta israelense provocou até agora a morte de mais de 36 mil palestinos, a maioria mulheres e crianças. Vamos acompanhar. O grupo islamista pediu uma emenda que inclua um cessar total da agressão israelense no território palestino. Uma fonte que participa das negociações afirmou, sob condição de anonimato, que o Hamas propôs adicionar ao plano um cronograma de cessar-fogo permanente e a retirada completa das tropas israelenses da faixa de Gaza. A fonte explicou que as discussões vão continuar com a mediação de Egito, Catar e Estados Unidos. Israel ordenou um cerco completo a Gaza em 9 de outubro, dificultando a entrada de comida, água, medicamentos e combustível no território palestino.
Apenas os envios e a entrada ocasional de ajuda proporcionaram um alívio para a população de 2,4 milhões de habitantes. A resposta do movimento islamista à proposta de cessar-fogo coincide com a viagem do secretário de Estado americano Antony Blinken ao Oriente Médio. Trata-se da 8ª visita de Blinken à região desde que a guerra entre Hamas e Israel em Gaza eclodiu há 8 meses. O Estado judeu e o grupo islamista estão em guerra desde o atentado do Hamas, que deixou quase 1.200 mortos. A resposta israelense provocou até agora a morte de mais de 36.700 palestinos. E o antissemitismo disparou no Brasil após o início da guerra na faixa de Gaza. O número de denúncias registradas desde o início do conflito até o mês passado aumentou em 630%. Do início do conflito, em outubro do ano passado, até maio deste ano, foram registradas pouco mais de 2.000 queixas de antissemitismo ao canal de denúncias administrado pela Confederação Israelita do Brasil, em parceria com a Federação Israelita do Estado de São Paulo, responsáveis pela elaboração e divulgação do relatório, que revela os números alarmantes segundo as entidades. Em todo o ano de 2023, houve 1.400 reclamações, enquanto em 2022 foram 397. Segundo o texto, atos considerados antissemitas incluem negar a existência do Holocausto e seus efeitos, ter a intenção de cometer genocídio contra judeus, usar símbolos historicamente associados ao antissemitismo, como a suástica nazista, entre outros. Entre as denúncias, as instituições relatam o preconceito contra judeus em locais públicos e próximos a sinagogas, além de pichações, cartazes antijudaicos e nazistas e a distribuição de materiais que promovem a intolerância aos judeus. Líderes das entidades ressaltam que a educação é a chave para combater o antissemitismo em escolas e universidades. Um relatório internacional divulgado recentemente aponta aumento de ocorrências contra judeus também nos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França e Austrália. E a França lançou a campanha Dirija como uma Mulher. O objetivo é uma mudança na mentalidade dos homens para incentivar que eles tenham outro comportamento no trânsito, já que eles são responsáveis pela maior parte dos acidentes com vítimas fatais. É consenso em todo o mundo que os homens provocam mais acidentes de trânsito que as mulheres. Inclusive no Brasil, onde uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo, indicou o registro de quase 200% mais colisões provocadas por eles do que por elas. E na França, não é diferente. Dados oficiais de segurança rodoviária mostraram que os homens representam estatisticamente um risco maior ao volante. De cada 10 acidentes fatais na França, quase 9 são provocados por eles. 93% dos motoristas embriagados envolvidos em um acidente eram homens e 88% dos jovens motoristas mortos também eram homens. Cerca de 3.000 pessoas morreram em acidentes de trânsito no país no ano passado. E os primeiros dados apontam para um possível aumento em 2024. E para tentar mudar essa projeção, a Associação Vítimas e Cidadãos está promovendo a campanha Dirija como uma Mulher. As motoristas geralmente são mais cautelosas, correm menos e, por isso, batem menos. E para quem acha que isso não vale a pena, é bom lembrar que na hora de verificar as estatísticas sobre multas, os homens também ganham essa disputa com folga. E hoje é o Dia dos Namorados, uma data romântica que requer alguns cuidados, alguns detalhes na hora de presentear. A maioria vai de flores, roupas ou chocolates, mas tem quem não dispensa uma joia. O Dia dos Namorados é considerado a segunda melhor data para o comércio de joias no Brasil, perdendo apenas para o Natal. Nessa data, muitas pessoas optam por presentear seus parceiros com presentes mais duradouros e com um significado especial, tornando-a um período de alta demanda para as lojas especializadas nesse segmento. O amor e a demonstração de afeto são os principais motivadores para comprar uma joia nessa data.
Ela ficou um pouco abaixo, né? Porque o Natal mobiliza mais itens, mas para nós que vendemos aliança de prata e de ouro, é a segunda data. A gente movimenta esse produto o ano inteiro e aí colhe no Dia dos Namorados, porque quem estava indeciso, né, garante no Dia dos Namorados para passar bem o resto do ano. Então, com certeza é uma data que para nós é muito importante, a gente trabalha muito, corre muito atrás e o cliente tem essa satisfação de, no dia 12 de junho, fazer um diferencial, e as alianças são um apelo, né, para quem está ainda pensando e decidindo, acaba como cereja do bolo. Com muitos consumidores procurando por itens que variam de anéis, colares, a pulseiras e brincos, muitas vezes personalizados ou com significados especiais, o setor se preparou mais uma vez para a data. Para nós é o próprio material, né? É eternizado. Depois a gente, num futuro, pode transformar. Então, nós temos a ourivesaria e aí isso faz com que o cliente tenha essa facilidade em manusear, se preciso for, 25 anos, muda a aliança. Então, tudo isso é uma sequência, uma tradição e aí a gente se beneficia aí nessas datas que é tão importante para o comércio. Esses dados se destacam no calendário comercial não apenas pelo volume de vendas, mas também pelo valor agregado dos produtos, que tendem a ser mais altos do que em outras datas comemorativas. Já para aqueles que estão presenteando, há uma facilidade na hora de agradar o amado ou a amada, o que deixa o presente com um significado ainda mais especial. Fica fácil, não tem como não gostar, nós como mulheres, né, principalmente as mulheres, tudo é uma joia, no nosso caso a gente procura ser mais atemporal, mais clássico, então o acerto é 99%, é muito raro a gente trocar uma joia. E vamos conhecer agora uma república chamada de país por uns e cidade-estado por outros, que desde a década de 60 obteve um crescimento econômico avassalador. Singapura está entre os países com os maiores índices de desenvolvimento do mundo atual. Vamos conhecer. Singapura fica ao sul da Península Malaia, no Sudeste Asiático. A região tem um clima tropical de monção e é banhada pelo Oceano Índico. Singapura é formada por um arquipélago, que contém em si uma grande e principal ilha e outras 60 ilhotas. Sua população beira os 6 milhões de habitantes que, pela área mais limitada, aparece entre os países com maior densidade demográfica do mundo. A riqueza e o alto desenvolvimento econômico e tecnológico são grandes atrativos para quem deseja se mudar para lá. Já para turistas, Singapura oferece desde museus até o topo de arranha-céus luxuosos. E para a nossa visita diária ao vivo, vamos para o Centro Histórico Comercial de Singapura, saindo dos estúdios da HIT em São Paulo diretamente para a região de Downtown Core, o centro da ilha principal em Singapura. Nas imagens que aparecem agora para você, podemos ver muitos prédios em frente a uma das principais avenidas da cidade. A maior parte dos edifícios são comerciais e o centro busca ter esse ideal de foco total econômico. Mas a cidade oferece vários bairros para compras, turismo e com muitos passeios culturais que valem a pena. No fuso horário por lá, agora são 7 horas e 56 minutos da noite, com o céu um tanto claro para o horário, né? E com essas imagens que a gente encerra o Jornal de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e te espero de novo na segunda edição à 1 da tarde. Até lá!